Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor sobre toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém? Pai, no nome de Jesus, te dou graças, te louvo o teu nome e peço, fale conosco, meu Pai, grandemente nesta noite, para que possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Que venha, meu Pai, sabedoria dos céus, para que o teu povo possa ser alimentado, para que o teu povo possa ser consolado, edificado e exortado pela tua palavra. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, povo de Deus? Podemos sentar no nome de Jesus? Quem está feliz está na casa do Senhor e fala glória a Deus. Um pouquinho mais forte. Quem está feliz está na casa do Senhor, diga glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor fala que em tudo dá glória. Imagina estar na presença de Deus, imagina estar na casa de Deus. Amém? Estou muito feliz. Nós tivemos 2 cultos hoje já, né? Começamos hoje a ter 2 cultos. Um culto 10 horas da manhã e esse 7 horas da noite. E a igreja se manteve, amém? E eu vejo que são pessoas, a maioria são pessoas diferentes. Para vocês verem, né? Que o culto já ajudou, amém? A maioria são pessoas diferentes que estão congregando. Então tivemos mais de 50 pessoas de manhã e temos muito mais de 50 agora à noite, amém? E esse número dá de acrescentar cada dia mais o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? O pastor Marcelo trouxe uma palavra hoje de manhã, eu achei muito sábio e muito bonito, quando ele explicou tudo a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua vinda, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição, a respeito de como ele triunfou depois como leão da tribo de Judá. E eu gostaria de dar uma certa continuidade, não falando agora de Jesus, mas deixar a continuidade no legado que ele deixou. Porque Jesus, quando ele veio, né, ele nasceu, morreu, ressuscitou, né, por causa dos nossos pecados, nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, povo de Deus? Todo mundo sabe disso, né? Como o pastor Marcelo disse, do que Jesus te salvou? Já parou para pensar nisso, né? Do que ele te salvou? Porque eu vou aceitar Jesus Cristo como meu salvador. Me salvar do quê? Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. A partir do momento que aceitamos Jesus, o que é aceitar? É reconhecê-lo. Amém? Eu reconheço Ele como meu Senhor. Então os meus pecados são lavados e eu passo a não ser mais criatura de Deus, mas ser filho de Deus. E Ele deixou um legado, e esse legado é a igreja. Amém, povo de Deus? Então eu não quero falar de Cristo, porque o pastor Marcelo já falou de Cristo hoje de manhã. Eu quero falar da igreja de Cristo, que somos nós. Amém? A igreja de Cristo, nós não somos igreja individualmente dizendo, nós somos igreja no coletivo, amém? Individualmente nós somos templo do Senhor, somos igreja no coletivo. O que é ser igreja no coletivo? A igreja, o que ela é composta? De membros, não é verdade? O que é os membros? Braço, perna, cabeça, né? Tudo isso mais, são membros. Então a igreja, cada um de nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, aí sim somos igreja. Mas eu quero falar a respeito um pouquinho, não vou muito longe, mas eu quero falar um pouquinho a respeito da trajetória da igreja. Da trajetória da igreja. Porque nós conhecemos a igreja como hoje, né? No século 21, a igreja moderna, onde a gente apaga a luz, a gente louva a Deus com o microfone nessas alturas, né? A gente vê a igreja com essas portas abertas e tendo liberdade, onde todo mundo adora. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser sair, que saia. Todo mundo é livre, né? Como o Tiago cantou, né? Somos livres, né? Somos livres para fazer o que quiser, para entrar como para sair, não é verdade? Somos livres, né? Então nós conhecemos esta igreja. É a nossa era. Uma igreja, nós vivemos num país muitíssimo abençoado, onde nós temos liberdade de culto e podemos expressar a nossa fé. Então quando fala de igreja, nós entendemos isso aqui como igreja. Só que eu gostaria de trazer para você a memória do que a igreja era, do que a igreja passou para chegar onde chegamos, para chegar na bênção onde nós estamos. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 42, foi bem no início da igreja, porque nós estamos no Atos 2 ainda. E o que é Atos 2?
Onde foi Atos 2, irmãos? Foi a descida do Espírito Santo. Foi quando a igreja foi fundada, foi o início de tudo. Então nós estamos em Atos 2, versículo 42 ainda. E aqui começa a falar o que é que o pessoal estava perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, seguindo os apóstolos, porque os apóstolos eles estavam seguindo a Cristo. Então os apóstolos faziam aquilo que Cristo já tinha ensinado a eles e na direção do Espírito Santo. Então eles continuaram fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, e a igreja começou a encher de pessoas, e almas se convertiam a Cristo, porque entendiam e reconheciam Jesus Cristo como Salvador. E estava tudo muito lindo, estava tudo muito bonito, porque diz a palavra de Deus que conforme o temor das pessoas, então os apóstolos ministravam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas que estavam possessas de espíritos, os espíritos saíam, pessoas que estavam na cadeira de roda, como diz em Atos capítulo 3, quando Pedro chegou no templo no Porta Formosa, né, do templo, quando ele chegou lá e tinha um coxo, um aleijado de nascença. Ele falou: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então aquele homem levantou e andou pela igreja, ali pelo templo, ali, louvando e glorificando a Deus. Estava tudo muito lindo, e a igreja crescendo. O povo se reunia como igreja, e não apenas dentro da igreja, como nós vemos em Atos 2, versículo 46, se não me engano. Não apenas dentro da igreja, mas estava em casa, no partir do pão e na comunhão. Ser igreja é comunhão, amém? É comunhão. Eu estava conversando com o pastor Marcelo hoje de manhã e com o Johnny a respeito da comunhão. O que é a Santa Ceia do Senhor? A Santa Ceia do Senhor é comunhão, amém? Não é nada místico no sentido de se tornar, não, é comunhão. Se eu não tiver comunhão, eu não estou em Cristo, porque ser igreja é estar em comunhão, amém? Por isso que não faz sentido: eu não vou na igreja hoje não, o pastor leva a ceia para mim. Se não tiver enfermo, né? Tem enfermo, o pastor leva, ou o diácono leva, ou um dos pastores leva, amém. Mas se não está enfermo, para que eu vou levar a ceia? Ele não está em comunhão, ele não entendeu a comunhão. Está entendendo, irmãos? Eu me lembro quando era pequeno, eu já falei sobre isso, né? Participava de uma outra igreja, da igreja metodista, e eu tinha 12 para 13 anos de idade, e a gente tinha muita dificuldade para se locomover até a igreja. Não existia Uber, não tinha táxi, tinha táxi, mas era só para rico, né? Naquela época. Então eu não conseguia estar com frequência na igreja. E eu fui num dia de ceia. Chegou um dia da ceia, eu não tomei ceia. Minha mãe ficou preocupada com aquilo, chegou na pastora e falou assim: pastora, está acontecendo alguma coisa com o Zé Roberto, porque ele não quis tomar ceia. Aí ela falou: por que ele falou? O que ele falou que ele não quis tomar ceia? Porque ele não veio na igreja, não está vindo na igreja. Aí ela falou assim: então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe, ele entendeu o foco, ele entendeu no coração dele, porque é comunhão, amém, igreja? Ser igreja é estar em comunhão. Jesus, quando ele se sentava com os discípulos, ele sentava para estar o quê? Em comunhão com a igreja. Aí a igreja, entendendo isso, vocês vão ver, são os dois discípulos no caminho de Emaús, que eles só reconheceram Jesus quando sentaram à mesa. Por isso tem essa mesa na hora da ceia, significa comunhão. Então, o que acontece? A igreja entendeu de uma tal forma que eles andavam de casa em casa, eles faziam culto, faziam célula, né? A gente fazendo a nossa linguagem de hoje, fazia célula, partia o pão, aí comia, se alegrava, tudo, e estava tudo muito perfeito. E a igreja crescendo, e conforme vai crescendo, o que o diabo vai fazendo? E peraí, tem um negócio errado aqui, eu preciso atacar. Porque o diabo, ele não está preocupado em atacar aquele que já faz a vontade dele, aquele que não incomoda ele. Você já está do lado dele, faz o que ele gosta, faz o que ele quer. Por que ele vai fazer alguma coisa? Deixa a pessoa lá, sim ou não? Deixa a pessoa quietinha. Pastor, a pessoa está quebrando tudo, está fazendo tudo errado, tudo que o diabo gosta, e está vivendo uma vida de excelência, e vai continuar. O diabo não vai nem mexer nela, pelo menos por enquanto não, porque está do jeito que o diabo gosta. Está entendendo, irmãos? Então, quando a igreja começou a crescer, diz a palavra do Senhor que o Senhor foi acrescentando salvos, né? Na igreja, a igreja foi crescendo. O que começou a acontecer com a igreja de Cristo? Começou a acontecer o quê? Perseguição na igreja de Cristo. Porque as pessoas, elas entendem, né, que quando se persegue alguém ou se persegue uma instituição, o que acontece? Essa instituição ou essa igreja ou essa pessoa, ela vai se isolar, ela vai encerrar suas atividades, ela vai morrer, porque eu persegui, eu sufoquei.
Porque a pessoa não tem a sensibilidade do Espírito. Porque quanto mais você sufoca uma pessoa que é inteligente, quanto mais você sufoca a igreja, quanto mais você queira sufocar o Espírito, mais ele cresce. Já viu gemada, não é isso? Quando você mais bate, mais ela cresce. Então o que aconteceu? Começou então a igreja tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo, a igreja crescendo, então começou a perseguição em cima da igreja, com o intuito do quê? De fazer com que a igreja se sufocasse, sucumbisse. Mas o que começou a acontecer com a igreja? Ela começou a crescer a cada dia mais, a cada dia mais, mas não porque estava bem agora, mas por causa das perseguições. O que acontece é que nós no século 21 nós conhecemos a igreja com tudo muito bom. Não é verdade? A gente vem na igreja, senta numa cadeira, não é aquela cadeira, mas tem uma almofadinha em cima, não. Tem uma almofadinha, né? Aí você chega, você tem luz, você tem tudo, tem água gelada, né? Tem tudo bom no melhor banheiro, tem tudo do bom, do melhor papel toalha, tá tudo certo, né? Mas quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos uma igreja perseguida e nós não sabemos o que é isso. Por isso que quando vem alguma coisa contra nós, a gente começa, eu vou largar de mão de Deus, eu vou largar da fé, porque nada está dando certo para mim. Não, o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflição. A igreja de Cristo precisa se preparar para as aflições, para as agonias do dia a dia. Ela precisa se preparar para os problemas do dia a dia. Por quê? Porque assim ela vai crescer mais como templo, como indivíduo e como organização e como igreja. Quanto mais bater, quanto mais perseguir, mais vai crescer. A igreja começou a crescer de uma tal forma, irmão Carlos, que os apóstolos não estavam dando conta mais. Aí o que aconteceu? As pessoas que vinham de fora, vinham de cidades vizinhas, que estavam se convertendo, eles muitas das vezes eram abandonados pela família. Você se converteu a Cristo? Você se converteu ao Evangelho? Então você sai da minha casa. Os jovens, muitos eram expulsos, mulheres eram expulsas de casa, porque se convertiam a Cristo. Então a igreja começou a ficar um pouco pesada, porque era muita gente, e automaticamente tinha que dar alimento para essas pessoas. Então o que eles fizeram? Não podemos parar de pregar a palavra, os apóstolos dizendo, não podemos parar de pregar a palavra, não podemos parar da oração. Então o que nós vamos fazer? Vamos escolher 7 diáconos, né? 7 pessoas que servem a essas pessoas e ajudam na repartição dos pão, ajudam na repartição do alimento. E a igreja crescendo, e ali levantou os diáconos, dentre eles um homem chamado, qual é o nome dele? Bem famoso? Estevão. Levantou Estevão, então levantado como diácono, ele, um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio do Espírito Santo, começou a fazer a obra de Deus. Mas ele foi levantado para quê, igreja? Para servir o pão, não é isso que diz a palavra de Deus? Para tentar os órfãos, tentar as viúvas, olhar para eles. Só que era um homem tão cheio do Espírito Santo que ele não ficou parado ali. O que ele começou a fazer? Ele começou a pregar a palavra, falar de Jesus, falar do reino do Senhor, falar como Deus é bom, como Jesus veio, morreu e ressuscitou, que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E o que aconteceu com Estevão por causa disso? Ele começou a ser perseguido. Sendo ele perseguido, o que aconteceu com ele? Ele foi morto. O que Estevão foi, irmãos? Aí o que eles dizem? Peraí, agora os diáconos vão desistir, agora os apóstolos vão desistir, porque Estevão foi morto, foi apredejado em praça pública e agora acabou. Não, pelo contrário, mataram um homem de Deus, mas não matou a nossa fé. Este homem está com Deus, porque diz ele na hora da sua morte: eis que eu vejo à direita de Deus Pai o Cordeiro. Amém? Então a igreja começa a crescer, só que nós não conhecemos essa igreja. Nós conhecemos uma igreja onde, eu vou falar a mesma coisa para que você entenda. Conhecemos uma igreja que sentamos numa cadeira almofadada, onde tem uma luz brilhando, ou se não uma luz piscando, ou se não um som muito bonito, um louvor muito bonito. Uma igreja onde está tudo muito bem estruturado. E olha que a nossa ainda é simples, né? Comparado com muitas aí. Nós somos acostumados com essa igreja, mas aquele povo não. Estava acostumado a ver o seu diácono ser apredejado lá fora. Essa é a igreja de Cristo. Por causa, simplesmente porque ele falou que Jesus Cristo salva, eles olhavam para fora e viam dezenas de pessoas jogando pedra num homem, porque ele falava que Cristo salva. Mas isso não fez eles ajoelhar, baixar a cabeça e falar: estamos perdidos, agora vamos acabar com tudo. Ele falou: agora que vamos pelejar, vamos continuar sendo igreja, porque que nós temos que levar para este povo que é chegado o reino de Deus, o reino do Senhor chegou. Não importa que eles abatem, mas a minha fé não vão levar. Essa igreja que nós começamos a ver um formato dela, começamos a ver um crescimento dela. Aquela igreja que o pastor Marcelo disse de manhã, que Cristo fundou. Mas não parou por aí, igreja.
A igreja continua a crescer, continua a crescer. Aí começa Pedro, o grande líder, ser preso, ser açoitado, quase morto. O que a igreja fez? Eu vou largar, porque depois que eu fui para a igreja, depois que eu aceitei Jesus, ficou tudo mais difícil. Meu filho largou de mim, foi embora de casa porque eu aceitei Jesus. Minha esposa largou de mim. Não, querido, esse povo continuava, sabe por quê? Porque eles encontraram o Salvador. Eu disse, se eu não me engano, quarta-feira passada, a igreja precisa entender a diferença de relacionamento. Porque o relacionamento com Cristo no coletivo é uma coisa, o relacionamento com Cristo no individual é outra. Você não se tem intimidade no coletivo, a intimidade é no individual, é no particular com Deus. Amém? Tem muita gente que encontrou Jesus na igreja. Não, você tem que encontrar Jesus no seu dia a dia. Porque aí as montanhas, as ciladas, os problemas, os laços, tudo que acontecer na tua vida não vai ser nada comparado à essência do Espírito, o Espírito que está em você. Amém, povo de Deus? Pedro foi preso, Pedro foi açoitado. Esta é a igreja. Aí muitas vezes a gente pensa, o que vai ser da igreja daqui a algum tempo? Porque eles vão perseguir a igreja, vão ficar tudo mais difícil. Querido, quanto mais haver perseguição, mais haverá crescimento. Você não vê na história da igreja uma história onde a igreja fica muito ociosa, tudo tranquilo. Quando isto acontece, a igreja começa a entrar em declínio. Eu vou mostrar daqui a pouco na história, não é nem na Bíblia, na história a respeito disso. A igreja começa a entrar em declínio, simplesmente porque ela está tranquila demais. Eu tive um sonho essa semana. Eu não me lembro quem é a pessoa, estou tentando lembrar quem é uma pessoa conhecida minha. Mas eu fui e essa pessoa queria ouvir de Jesus. Ela queria ouvir de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela começou, então me explica isso, me explica aquilo outro, me explica aquilo outro. E eu, no meu sonho, eu ficando com uma alegria de estar explicando de Jesus para ela, explicando os passos, os fundamentos, as bases da palavra de Deus. E eu naquela alegria explicando, acordei. Dentro de mim veio uma tristeza, porque eu falei, não existe isso mais. Não existem pessoas interessadas mais. Elas não querem mais saber como é aquele sonho, que eu estou tentando lembrar quem que é. Aquele sonho, a pessoa queria saber como que é então. Quais são os princípios, quais são as bases, como que funciona o reino. Vocês lembram do eunuco, que ele estava cavalgando, e ele estava lendo o livro, se eu não me engano, do profeta Isaías, e ele encontra com Filipe, é isso mesmo, né? Com Filipe. E ele lendo o livro, Filipe falou, você entende o que você está lendo? Ele disse, eu não entendo, não estou entendendo o que eu estou lendo, eu estou tentando entender o livro de Isaías, mas eu não estou entendendo. Então Filipe começa a explicar o livro de Isaías, começa a explicar a respeito do capítulo 9, eis que os filhos dos Deus, e o seu nome é Emanuel, o seu nome, sabe, começa a explicar tudo, e o eunuco começa a se encher daquela palavra, o eunuco começa a se satisfazer com aquilo, e começa cada vez mais. Será que não é o meu microfone não? Som. Aí o que acontece? O eunuco começa a entender, porque Felipe começa a explicar para ele, passo a passo do livro de Isaías, porque aquele eunuco estava interessado na palavra, e diz a palavra de Deus, irmão, olha para mim aqui, pastor, amém? Amém? Olha, pastor. Aí quando Felipe explica para o eunuco a palavra de Deus, tinha um pequeno lago assim. Logo em seguida Felipe vai lá, pega aquele homem, que o Felipe foi um dos diáconos, e batiza ele nas águas, porque aquele homem tinha sede. Aquele homem tinha sede da palavra de Deus. Aí eu lembrei do meu sonho, falei, gente, como faz falta isso. As pessoas com sede de compreender a palavra. Por que isso? Por que aquilo outro? Como que funciona? Qual que é o princípio do batismo? Qual que é o princípio da ceia? Qual que é o princípio do casamento? O princípio do matrimônio? Qual que é o princípio de eu estar aqui dentro? Qual que é o significado de eu congregar? Por que eu vou a uma igreja? O que eu faço numa igreja? Qual que é o sentido de eu estar na igreja? O que Jesus fez para mim, sabe? É isso que está faltando.
igreja de hoje não entende isso. A igreja de hoje entende a igreja como um supermercado. O que acontece no supermercado, igreja? Você entra no supermercado e começa a pegar aquilo que você quer, sim ou não? Você pega um arroz, um óleo, um açúcar, você pega ali um bombom, você pega ali um chocolate, você pega, vai pegando e vai colocando no seu carrinho e sai com o carrinho cheio e fala assim: eu já dei o meu dízimo, agora já fui abençoado, estou embora para casa. Não, igreja não é isso. Igreja é estar em comunhão, igreja é o partir do pão, igreja é dar-se, é doar-se, igreja é adoração, é culto ao Senhor, igreja é perseguição. É você sentir a dor de ser perseguido por causa do reino. Jesus disse no sermão das bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que por causa do meu nome sofre perseguição. Então a igreja que nós vemos aqui é uma igreja perseguida, mas uma igreja que cresce a cada dia mais. Vocês sabem como que Pedro foi morto? Não está na Bíblia, mas está dentro da história. Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo, dando glória a Deus. Parece loucura, porque a essência dele estava no reino, a essência dele estava no evangelho. Hoje o povo não dá glória a Deus, por quê? Porque eu não estou bem emocionalmente, então eu não consigo dar glória a Deus. Hoje a pessoa não consegue cultuar, por quê? Porque hoje eu não tive tempo, aconteceu um imprevisto, eu tive alguma coisa para fazer, então ela não consegue estar mais, ela não consegue mais adorar a Deus, por quê? Porque está muito cansativo, está muito pesado. Não, essa pessoa não conheceu o reino, ela não conheceu o evangelho, ela não conheceu a essência, porque se preciso for, ela morre de cabeça para baixo. Há um tempo atrás, isso tem mais ou menos uns 10 anos, de um homem para aquele lado do Paquistão, aquele lado de lá. Ele era muçulmano e ele se converteu ao cristianismo. Ele se convertendo ao cristianismo, o que aconteceu? Eles falaram para ele: ou você, e virou pastor, ou você muda tudo isso, ou você vai ser morto. Naqueles países eles matam, ou você vai ser morto. Ele foi morto, passou na Globo isso aí. Então pode matar, porque eu não largo o evangelho por nada. Por nada. Sabe uma outra história de uma menina de mais ou menos, se eu não me engano, ela tinha 13 anos, de 12 para 13 anos, isso é história real. Ela dentro do regime daquele país, falou para ela assim, falou na sala de aula, para toda a classe: escreve as coisas boas do regime do país. E ela escreveu assim: só Jesus salva. Porque o regime era autoritário e tinha que adorar, né, olhar o presidente, né, o ditador como o cara. E ela pôs só Jesus salva e mandou para ele, porque todo mundo tinha que mandar a folha. Aí ele olhou e falou para ela assim: eu te dou 5 minutos para você rabiscar o que você escreveu, e escrever o que você fala do regime nosso, o regime ditador nosso. E ela escreveu novamente: só Jesus salva. Pegaram aquela menina de 13 anos de idade, levaram ela para um centro de concentração para o lado da Antártica. Para que lado de lá? Não sei certinho onde é, Sibéria, para que lado de lá? Um lugar gelado que tinha quase 62 graus Celsius negativo, um lugar congelado, para ficar presa, menina de 12 para 13 anos, presa juntamente com os outros detentos. Ela ficou por volta de 3 anos presa lá. Chegou um momento que ela estava carregando alguns blocos, que ela era presa junto com os outros, e ela falou assim: Deus, me leva, eu não aguento mais, me leva, a ti eu entrego o meu espírito. E diz a história, que isso é recente, diz a história que essa menina caiu e morreu na hora. Ela foi para a glória. E quando chegam lá para ver a história dessa menina, todos os homens que estavam junto com ela não pôs a mão nela, não violentou ela, mas pelo contrário, todos aqueles detentos que estavam lá se converteu ao Cristo, ao Senhor, ao Salvador. Amém? Isto é reino, isto é evangelho, isso é entender a essência da igreja. A igreja não foi feita para ser servida, a igreja foi feita para servir. Para servir. E é isso que precisamos entender como igreja. É uma criança de 13 anos morrendo pelo evangelho, por amor a Cristo. Essa entendeu o foco de Pedro, que foi pendurado de cabeça para baixo. De repente vem Paulo, que era um homem que perseguia a igreja, lutava contra a igreja, até então Saulo, lutava contra a igreja e tudo mais, se converteu a Cristo, teve um encontro verdadeiro com Jesus. O que muda a tua vida não é saber de Jesus, o que muda a tua vida não é saber da Bíblia, o que muda a tua vida é ter um encontro com Deus dessa Bíblia, o que muda a tua história é ter um encontro com o Salvador. É isso que vai mudar a tua vida, não é participar de uma igreja. A igreja como instituição não vale nada, não serve para nada. O que serve é você ter um encontro com o Salvador, com o Redentor, com aquele que era, aquele que é e aquele que está voltando para buscar a tua noiva, buscar a tua igreja. É isso que vai mudar a tua vida e mudar a tua história, querido.
Estar numa igreja não quer dizer nada, mas ser a igreja quer dizer tudo. Quer dizer tudo. Agora o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas Paulo agora viveu uma vida de status, porque ele era o 13º apóstolo. Ele era o cara, um homem que escreveu praticamente quase 13 cartas, né? Escreveu 13 cartas. Um dos altos escalões. Era o cara, vivia uma vida de regalias. Sentava no templo, ali cruzava as pernas parecendo aquele doutor, e ficava olhando a igreja de cabeça erguida, e olhando: eu sou o cara, eu escrevi isso, eu escrevi aquilo outro, eu fiz isso, fiz aquilo outro, vocês estão aqui por causa de mim. Esse é Paulo que vocês conhecem, igreja? Não, o Paulo que vocês conhecem é aquele Paulo que foi apredejado, foi açoitado, e arrastaram ele para fora da cidade, senão ele seria morto. E quando arrastaram ele, que ele estava quase morto, os discípulos de Paulo estavam do lado dele, ficou perturbado: Senhor, o que nós fazemos? O que a gente faz agora? Como é que vai? Falar: não, vamos continuar marchando. Não, faz o seguinte, Paulo, para de pregar o evangelho, só escreve para a gente, que a gente vai, porque a gente precisa de uma cabeça como a sua, a gente precisa de uma inteligência como a sua, a gente precisa de uma pessoa como você para nos guiar. Então foi o seguinte: fica quieto, a gente vai. Paulo falou: não, Paulo, tá doendo. Paulo: não, Paulo, o que aconteceu? Paulo: ai de mim, se eu não pregar a palavra do meu Senhor, ai de mim, se eu não falar do meu Salvador. Este é o Paulo, que estava sendo arrastado como morto, e estava falando: continua, marcha, porque a igreja é perseguida, a igreja é aflita, mas jamais é derrubada, jamais é destruída. Esta é a igreja que nós temos que ser. Uma igreja que não para pensar nas circunstâncias, uma igreja que não para olhar dentro do seu umbigo, não, é uma igreja que olha para Cristo, que olha para a salvação, que olha para a redenção, que olha para o grande dia do grande eu sou. É isso que ele chama cada um de nós. O apóstolo Paulo, querido, ele sofreu demais. Ele foi jogado em cima de uma ladreira, assim, de uma muralha, e ele saiu capotando lá embaixo, assim, ele se arrebentou todo. Porque essa é uma igreja. Eu não estou falando que a gente tem que ficar caçando problema, não estou dizendo isso, procurando problema com a nossa própria mão, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as lutas do dia a dia, as aflições do dia a dia que passamos não é nada, porque a maioria das nossas lutas e dificuldades é porque a gente está desempregado, ou está faltando dinheiro, ou está com problema emocional, ou está com problema no casamento, ou está com problema na família. Não tem nada a ver com o reino. Está na hora de a gente procurar um problema por causa do reino. Está na hora de a gente arrumar um problema com o reino. E não ser covarde. Porque se hoje nós temos esse luxo aqui, porque homens e mulheres entregaram a sua vida para que nós tivéssemos esse luxo. Ai, pastor, mas não aguento isso. Igreja, já ouviu falar do imperador Nero? Quem já ouviu falar do imperador Nero? Ele botou fogo na cidade de Roma quase inteira, para culpar os cristãos. E ele falou: foi os cristãos lá, aquele povo que seguia Paulo, que seguia Pedro, que fala do Nazareno, que fala de Jesus, foi ele que pôs fogo na cidade. Naquela época, quando ele mandou pôr fogo na cidade, morreu crianças de colo, morreu idosos, morreu homens, morreu mulheres, morreu muita gente queimada, carbonizada, porque ele pôs fogo numa cidade quase toda. E culpou quem? A igreja. Porque ele falou: agora eu paro esse povo. Agora eu paro esse povo, porque eles estão sendo culpados de morrer idoso, eles estão sendo culpados de morrer criança, eles estão sendo culpados de aniquilar uma família. Agora eu paro esse povo. Aí o povo se revoltou, catou os cristãos daquela época, muitos deles, porque muitos conseguiram fugir, e começaram a pendurar eles em cruz e botar fogo neles vivo, porque eles eram culpados da cidade. Aí eles diziam do seu coração, com certeza: agora a gente para essa igreja, agora a gente para esse povo. Não, pelo contrário, agora que o povo vai crescer cada dia mais, agora que o povo vai avançar, porque o foco não está nesse mundo, o foco está no reino, o foco está na salvação. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, sim, mas a melhor vida e a melhor abundância é a salvação eterna, é sentar na mesa com Isaac, é sentar na mesa com Abraão e com Jacó. Amém? Essa é a maior dádiva que nós temos que ter. Então nada parava a igreja, querido. E Satanás entendeu isso. Pastor,
Pastor, como assim, pastor? Sim, Satanás entendeu isso. Para mim resumir aqui, depois disso Paulo foi morto, viu, igreja? Foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Enquanto Paulo estava sendo decapitado, cortando a cabeça de Paulo, se eu não me engano era Nero ainda, o imperador. Ele estava na sua casa tomando vinho com as mulheres, e o homem de Deus que pregou a palavra estava sendo decapitado. Se fosse a igreja de hoje, eu vou largar de mão de tudo. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Igreja, o plano do Senhor, diz a palavra do Senhor, Ele quer te levar onde olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviu, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. E quando você olha essa frase, por favor, não se limita a este mundo, não se limita aos recursos desse mundo, não se limita a dinheiro deste mundo, porque o que Ele falou é que o olho nunca viu, o que Ele falou que o ouvido nunca ouviu, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Paulo está contemplando hoje na glória. Amém, povo de Deus? É isso que fez com que a igreja crescesse. E agora eu vou dizer, Satanás entendeu isso. E quando ele entendeu isso, ele parou a igreja. Que forma, pastor? Vou fazer uma direito de, autoria minha, não é heresia nem nada, mas eu vou entrar dentro da história para que você consiga entender. Antes de eu falar de Constantino, eu quero falar de João. João era o discípulo de Jesus, sim ou não? Segundo os relatos do próprio João, porque João que falou que ele era o amado, não é verdade? Você não vê isso no livro de Mateus, você não vê no livro de Lucas, você não vê no livro de Marcos, falando que João era o mais querido. Mas chega no livro de João, você fala, eu era o mais querido. Eu deitava no peito de Jesus. Então era um homem sim que tinha aquela intimidade com o nosso Senhor. Amém? Tinha um relacionamento mais próximo com Ele. Ele foi esquecido dentro de um calabouço, num lugar chamado Ilha de Patmos. Antes disso tentaram matá-lo. Cataram ele e colocaram dentro de um caldeirão de azeite quente e tentaram matar ele lá, mas colocaram ele lá fervendo, tirou ele e ele queimou tudo, mas ele não morreu. Então não sabia o que fazer com aquele homem, mas jogaram ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha mesmo, uma ilha afastada, onde ficavam os presos mais cruéis e mais esquecidos da humanidade. E Paulo ficou ali esquecido pelos imperadores da época, ficou esquecido até mesmo por, às vezes, seus familiares, ficou esquecido talvez por alguns discípulos, porque isso acontece. Ele ficou esquecido por toda as pessoas que rodeavam ele. Só que ele não ficou esquecido por Deus. Deus não esqueceu ele, porque a gente acha que o nosso Deus, ele vive com a gente só nos montes. Quando está tudo muito bem, está tudo muito lindo, Deus está com a gente. Deus está comigo. Nossa, como aquele homem é abençoado. Olha o carro que ele comprou. Nossa, olha a casa, olha o dinheiro que ele tem ou ela tem. Nossa, olha como Deus abençoou, olha como Deus está com ele. Não, por favor. Deus está ali também. Está ali também. Mas às vezes você está num vale onde sua mãe te esqueceu, seu pai te esqueceu, seus filhos te esqueceram, a sociedade te esqueceu, todo mundo te esqueceu, mas o Espírito Santo está do teu lado. Eu acredito que naquele momento ali, o Espírito Santo trazendo a revelação para João, falou: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Para de olhar para as paredes, para de olhar para as algemas, para de olhar para o enxofre que você está vendo. Eu vou te levar para a glória agora, vem cá. Eu vou te levar para um lugar alto, mas você vai ver coisas que olho não viu, você vai ver ouvir coisas que ouvido não ouviu, e você vai presenciar coisas que jamais homem nenhum presenciou. Vem cá. E naquele momento diz a palavra do Senhor que ele foi levado aos céus. Em espírito eu não sei, mas João foi levado aos céus. E no capítulo 5 de Mateus, ele chega lá e vê o quê? De Apocalipse, ele vê o quê? Ele vê os 4 seres, ele vê milhares e milhares e milhares de anjos, todos eles louvando a Deus, glorificando a Deus. Ele vê de repente, sabe quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã começa a entrar para abrir o selo. João começa a ver tudo isso. Então cadeia para João não era mais nada, prisão para João não era mais nada, fome para João não era mais nada, esquecimento para João não era mais nada. Por quê? Porque ele foi lembrado pelo leão da tribo de Judá, o cordeiro estava com ele, ele foi para a glória.
trazer revelação para nós hoje. E ele falou: aquele dia vai acontecer tanta coisa, vai aparecer pessoas enfermas, vai aparecer guerras, vai aparecer terremotos, mas não preocupa, porque ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Olha, eu estou esquecido, mas eu já estou lá na frente, eu estou vendo coisas maravilhosas. Isso é ser igreja. Agora o indivíduo pede o serviço, Deus não me ama, porque era o serviço dos meus sonhos. Deus não me ama. Está entendendo, querido? Isso é reino, isso é ser igreja, é padecer pelo reino, é viver pelo reino. Isso é ser igreja. Não estou dizendo que você tem que viver uma vida de sofrimento, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando viver o sofrimento, você ergue a cabeça, porque você não é cordeiro do diabo, você é o leão da tribo de Judá. Amém? Você serve a Ele. E agora eu repito, a igreja, Satanás então entendeu que por mais que ele batia no povo, não adiantava. Por mais que ele constrangia a igreja crescia. Então ele levanta um imperador chamado Constantino. Quando ele levanta Constantino era um homem que tinha muitos deuses. Era um homem que vivia num mundo muito grande de idolatria. E ele viu o povo, os cristãos, crescer. E ele tomando conta de tudo aquilo. E ele viu o povo crescer. De repente ele teve um sonho. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas ele disse: se eu vencer a próxima guerra, eu vou me converter a esse Deus. E ele vence. Então ele se converte ao cristianismo. Foi o primeiro imperador cristão, entre aspas. Quando ele se converte ao cristianismo, ele sendo um imperador, ele faz com que o cristianismo se torne a religião predominante, a religião que dominava. E quando ele fez isso, o que acontece? Se ele, o imperador, é cristão, alguém vai perseguir o cristão? Se o imperador é cristão, alguém vai querer matar cristão? Não. E a igreja então começou a falar: agora vencemos, porque agora estamos no governo, agora estamos no reino, agora acabou. Não, era só estratégia do diabo. Não, se bater, eles crescem. Não, peraí, vamos começar a trazer eles para nós. Vamos massagear o ego deles. Vamos pensar que eles é alguém. E Constantino, usado pelo diabo, começa a trazer a igreja para o governo. Mas Constantino não tinha se convertido de verdade. Então ele tinha os seus deuses de estimação, ele tinha suas idolatrias de estimação. E ele não podia levar a idolatria para os cristãos, porque os cristãos não aceitavam. O que fazer agora? Porque ele não tinha se convertido. Então ele pega o Deus X e diz assim: esse aqui é como Pedro, valente, líder, pronto para tudo. Por que a gente não faz uma estátua de Pedro? Para que ele possa, com o mesmo espírito que ele tinha de liderança, um discípulo de Jesus que foi chamado filho do trovão. Por que ele não pode ter uma estátua para a gente interceder para a gente? Ele andou com Jesus. E o povo cristão que já estava no governo, né, não queria perder o governo. Não, é verdade. Por que não fazer a estátua de Pedro? Mas o que Constantino fez? Catou o Deus dele e falou que era quem? Pedro. E assim começou a inserir os seus deuses. Mas ele catou os seus deuses e começou a fazer aquilo que chamamos de secretismo religioso. Ele começou a misturar os deuses dele com os heróis da igreja cristã. E começou a fundir. E começou um período de trevas na igreja cristã. Porque agora não era mais perseguida, mas era idolatrada. Agora ela estava sendo idolatrada. Agora ela fazia parte do sistema. Ela fazia parte do governo. Era a religião predominante.
igreja começou a entrar em declínio. Até que alguns homens começaram a despertar para aquilo. E dentre deles, um dos mais famosos que nós conhecemos. Quem que é? Quem que é, irmãos? Faz 500 anos, irmãos. Irmão, estou perguntando porque eu esqueci o nome dele, gente. Lutero, Martinho Lutero. Verdade, eu esqueci, estou perguntando. Martinho Lutero. Entre deles, né? Depois tem John Wesley, né? Tem Calvino, tantos outros, né? Começaram a despertar, peraí, não é assim que funciona. E a igreja começou a renascer de novo. Ela começou a renascer. Mas automaticamente o que acontece novamente? A igreja começa a ser maioria. Porque há 30 anos, há 40 anos atrás, você andava com uma Bíblia debaixo do braço, o que acontecia com você? Zombavam de você, sim ou não? Você falava que era cristão, meu Deus, cristão, quer saber de crente não, passar perto de uma igreja, aleluia, glória a Deus, zombando da igreja, era assim ou não era? Quem é da época aí? Era assim. Hoje não, hoje você pega as pessoas famosas, a maioria delas fala o quê? Eu sou evangélico, sim ou não? Eu sou evangélico, eu sou da igreja. Aí a igreja agora começando... Agora que ela começou, ela apanhou, ela começando a criar forma de novo. E ela criando forma de novo, ela está começando a ser predominante novamente. E para ela ser aceita, o que acontece com ela agora? Ela começa a aceitar para que ela seja aceita. Para que ela não perca o seu status de uma religião quase predominante, já uma igreja quase predominante, ela começa a aceitar. Porque se eu falar A, fulano não vai vir. Porque se eu falar B, fulano vai se ofender. Mas se eu falar disso que é pecado, fulano não vai vir mais. Porque se eu fizer aquilo outro, o Bertrand não vai vir mais. Então a igreja, o que acontece? Ela começa a entrar dentro do sistema novamente. E para que ela seja aceita no sistema, ela precisa aceitar. Vocês lembram do ídolo que Constantino trouxe? E para que ela continuasse sendo aceita, ela aceitou. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Para a igreja ser aceita, ela está começando a aceitar. E ela vai aceitando tudo vale, tudo pode, não tem problema, Deus te ama mesmo assim. Não continua assim, vai dar certo, Deus te ama. A benção é benção. É sabor de mel, é tudo maravilha. Porque ela quer ser aceita. E se a igreja continuar nesse perfil, ela vai começar a entrar em ladeira abaixo de novo. E vai entrar em declínio, até chegar alguém e falar, basta. Porque a igreja não está aqui para agradar o mundo. A igreja, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como, ou é uma coisa ou é outra. E agora quando eu digo igreja, pode ver que eu comecei a falar falando sobre igreja, que é nós, em unidade. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo. Então se você está vendo um teu irmão falhar, e você fala assim, deixa ele, é problema dele. Não, querido, é uma parte do membro que está com defeito, é parte do membro que está doente, é parte do membro que está com problema. E se ela não for sarada, não for curada, ela vai começar a corroer todo o corpo. Todo o corpo. Então nós como igreja precisamos ser mais protestantes. Nossa, clássico isso, né? Precisamos ser mais protestantes e falar, não é assim, é assim. Assim diz o Senhor, arrependa-te, pois é chegado o reino. Amém? Amém, povo de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. E a história nos ensina muito. Por isso que a gente precisa parar para ouvir a história. Precisa parar para ver quem foi, quem era, o que está acontecendo. Porque a igreja hoje se machuca com coisas tão superficiais, tão pequenas.
A igreja antigamente não. Estevão está morto, mas o meu Redentor vive. Ó, Paulo já está morto, mas o meu Redentor vive. Ó, Pedro já foi morto, mas o meu Redentor vive. Ah, mas fulano foi morto, mas o meu Redentor vive. Ah, mas a minha família foi toda morta, mas o meu Redentor vive. Ah, você vai morrer, mas eu vou encontrar com o meu Salvador. Amém? Eu vou encontrar com Ele. É o que mais deve nos importar, é nós encontrarmos com o nosso Senhor. É o que mais deve nos importar. Jesus escreveu assim, para ficar mais bonitinho, para você entender. Mateus 6. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, povo de Deus. Isso não está isentando de você trabalhar, de você lutar, de você pelejar. Você tem que fazer isso, isso é obrigação sua. Mas que nada substitui o altar, que nada substitui a comunhão, que nada substitui o partir do pão, que nada substitui o reino, que nada substitui a santidade. Nada. Que possamos cada dia mais lavar nossas vestes diante do Senhor. Ah, eu não vou fazer isso porque a minha religião não permite. Não, para com isso. Eu não vou fazer isso porque eu amo Jesus, eu quero agradá-lo. Eu não vou fazer aquilo outro porque eu amo demais Ele. Eu não vou decepcionar.